Beleza, pessoal? Atenção à leitura da atividade 3, uma atividade que vai trabalhar com ângulo reto, aquele ângulo que mede 90 graus, tá? Atenção à leitura. Calcule o valor de x na figura. Pessoal, percebam que nós temos esse ângulo em vermelho, esse ângulo maior, um ângulo medindo 90 graus, correto? Um ângulo reto, aquele ângulo que mede 90 graus. Então, se eu tenho aqui duas semi-retas que dividem, tá, esse meu ângulo em três pedacinhos distintos, diferentes. Esse ângulozinho mede x mais 40, o ângulo do meio 3x e esse ângulozinho aqui x menos 10. Pessoal, se eu sei o valor do ângulo total, se a soma desses três pedacinhos é igual a 90 graus, eu vou pegar cada expressão dessa e vou somar. Eu vou somar as três e igualar a 90 graus. Beleza, pessoal? Então, x mais 40 é igual, mais x mais 40 mais 3x mais x menos 10. A soma desses três ângulos é igual a 90 graus. É igual a 90 graus. Beleza, pessoal? Vou organizar todos os termos que tem a letrinha x à frente, tá? Então, x mais 3x mais x. Peguei os três termos que possuem a letrinha x e coloquei alinhados, um ao lado do outro. Mais 40 menos 10 é igual a 90 graus. Vou somar todos os termos que possuem a letrinha x. 1x mais 3x, 4x. 4x mais x, 5x. Então, a soma desses três termos, 5x. 40 menos 10, 30. Mais 30 é igual a 90 graus. Pessoal, eu enxuguei essa minha equaçãozinha na letrinha x. Eu vou manter a minha letrinha x, o termo que possui a letrinha x no primeiro membro, e vou pegar o 30 e vou trocar ele de membro. Quando eu troco de membro, eu mudo a operação. Ele está positivo, eu passo ele negativo. Então, 5x é igual a 90 menos 30. 5x é igual a 90 menos 30, 60. Pessoal, tranquilo? O 5 está multiplicando o x, está coladinho no x. Eu vou descolar ele e vou passar ele para o outro lado, dividindo com a operação inversa, com a divisão. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 5. Então, x é igual a 12 graus. Pessoal, uma questão que é mais algébrica do que geométrica. Percebam que eu tenho um ângulo de 90, um ângulo reto, que foi dividido em três pedacinhos. E a soma desses três pedacinhos será igual a 90 graus. Então, eu somei as três medidas, as três expressões em função de x e igualei a 90 graus. A partir daí, eu resolvi uma equação passo a passo na letrinha x, uma equação do primeiro grau. Questão tranquila, né, gente?
Vamos agora à correção da atividade 4. Vem comigo. Pessoal, questão 4, uma questão que vai trabalhar novamente com ângulos, só que nesse caso são ângulos que são gerados a partir de duas retas paralelas cortadas por uma outra reta, uma reta transversal a essas retas paralelas, tá? Acompanhe a leitura. Dadas retas R e S paralelas entre si e T concorrentes, calcule o valor de X. Pessoal, percebam que nós temos aqui duas retas paralelas, a reta R é paralela à reta S, e eu tenho uma terceira reta, a reta T, concorrente a elas, transversal a elas, tá? Então percebam que essa reta transversal, ó, como eu coloquei no desenho abaixo, ela vai gerar 8 ângulos. Nós teremos ângulos em vermelho e ângulos em azul, tá? E vocês vão perceber que sempre, gente, os ângulos com as aberturas maiores que eu pintei de azul são ângulos maiores que 90, são ângulos obtusos e são ângulos iguais, ângulos congruentes. Perceberam, gente? Sempre serão iguais. E os ângulos em vermelho, os menores, os ângulos agudos, são ângulos iguais também. Então sempre, gente, nós teremos retas paralelas cortadas por uma transversal, onde nós teremos 4 ângulos obtusos, maiores que 90 e iguais, congruentes, e 4 ângulos agudos, ângulos em vermelho, ângulos também iguais. Muito importante, tá, gente? E um outro ponto interessante, se eu somar um ângulo azul qualquer com outro ângulo em vermelho, um ângulo obtuso com um ângulo agudo, esses ângulos são suplementares. A soma sempre será igual a 180, perdão. Então, enxugando a dica de hoje, ângulos com a mesma abertura, aberturas maiores são iguais, ângulos menores com a mesma abertura são ângulos iguais, e um ângulo grande com um ângulo pequeno são suplementares, a soma é igual a 180 graus. Tá, gente? A partir desse bate-papo, dessa revisão, a gente consegue resolver a atividade 4. Percebam que eu tenho um ângulo pequeno, um ângulo X, ó, que eu vou pintar de vermelho, e eu tenho um ângulo maior, um ângulo obtuso, que eu vou pintar de vermelho agora. Se eu tenho um ângulo pequeno e um ângulo grande, eles são suplementares, a soma é igual a 180 graus. Então nós vamos somar essas duas expressões e igualar a soma a 180 graus. Tá, pessoal? Então, x mais 2x mais 30 é igual a 180 graus. Eu somei o valor do x, que é um ângulo pequeno, um ângulo menor do que 90, com o ângulo 2x mais 30, que é um ângulo grande, um ângulo maior do que 90. E ambos são suplementares. Gente, molezinha, vou somar x com 2x, 3x, tá? O 30, vou repetir e vou igualar a 180 graus. Vou manter o 3x no primeiro membro da minha equação e vou trocar o 30 de membro. Eu mudei ele de membro, mudei de lugar, eu troco a operação, eu passo ele negativo. Menos 30.
Então, nós temos 3x igual a 180 menos 30, 150. E aí ficou fácil, pessoal. Vou pegar o 3 que está multiplicando x, vou trocar ele de lado e vou mudar a operação. Ele vai passar dividindo. 150 dividido por 3, nós teremos o valor do x igual a 50 graus. Então, o valor do x na atividade 4, x igual a 180 graus. Tá, pessoal? O boom dessa questão, além do algebrismo de sempre. Pessoal, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, muito importante, ângulos pequenos são sempre iguais. Ângulos maiores também são sempre iguais. E a soma de um pequeno com um grande resulta em 180 graus. Beleza, pessoal? Vamos agora à próxima atividade, atividade 5. Vem com o professor. Atenção à leitura da atividade 5. A figura abaixo, as retas RS são paralelas, cortadas por uma transversal T. Se a medida do ângulo alfa é o triplo da medida do ângulo beta, então a diferença alfa menos beta vale... Pessoal, novamente nós temos uma questão onde duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Pessoal, acabamos de trabalhar na atividade 4, muito importante. Ângulos com aberturas distintas. Eu tenho uma abertura pequenininha, uma abertura de um ângulo agudo, com uma abertura maior de um ângulo obtuso. A soma desses dois ângulos sempre será igual a 180 graus. Um ângulo pequeno somado com um ângulo grande, essa soma é igual a 180 graus. Então eu posso garantir que alfa mais beta é igual a 180 graus. Uma outra informação importante da questão: o valor do ângulo alfa é o triplo, é 3 vezes o valor do ângulo beta. Então, pensando em facilitar os cálculos, qual será a estratégia? Se eu chamar o ângulo beta de um ângulo x, o valor do beta é x. O valor do alfa, como é o triplo, é 3x. É o triplo de x, 3x, tá? Então, se a soma é igual a 180 e o valor do alfa é 3x, eu posso, no lugar do alfa, colocar 3x. E no lugar do beta, eu vou colocar o valor que nós atribuímos, x. Então, 3x mais x, que é alfa mais beta, é igual a 180 graus. Somando 3x com x, 4x é igual a 180 graus. Então, x é igual a... O 4 está multiplicando, eu mudo a operação, eu passo ele dividindo. X é igual a 180 por 4, x é igual a 45 graus. Então, o valor do x é 45 graus. A partir do valor do x, nós vamos encontrar o valor de alfa e de beta. O valor do beta é o próprio x, 45. E o valor do alfa é 3 vezes 45, certo? Que é igual a 135 graus. Então, nós encontramos alfa e beta, 135 e 45 graus. E qual foi a pergunta? Encontre o valor de alfa menos beta. Nós vamos subtrair 135 menos 45 graus, que é igual a
90 graus. Então, alfa menos beta é igual a 90 graus. Galera, uma questão simples que, além do algebrismo e desse bizuzinho, atribuir o valor de alfa e de beta às letrinhas 3x e x, nós tivemos que utilizar aquela ideia que eu apresentei na atividade passada. Ângulos com aberturas distintas, uma pequena com uma grande, a soma sempre será igual a 180 graus, quando nós tivermos um esquema como esse, duas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza, pessoal? Vou encerrar novamente esse vídeo, para ele não ficar muito longo, e o próximo vídeo eu começo já com a correção da atividade 6. Vem com o professor!